No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma maquiagem completa para qualquer evento na parte do dia. Pode ser um casamento na parte da manhã ou da tarde, ou até um aniversário, se você quiser algo um pouco mais elaborado. Meu nome é Natália Espina, eu sou maquiadora profissional, então se você quer aprender a se maquiar, já se inscreve no meu canal para você não perder nenhum conteúdo e bora pro vídeo. A primeira coisa que você vai fazer antes de começar sua maquiagem é limpar a sua pele. Então você pode lavar o seu rosto com sabonete facial ou você pode usar um tônico facial se você estiver em casa, tá? Eu lavei o meu rosto já tá bem limpo. E o sabonete facial que eu usei pra limpar minha pele é esse aqui da Salve. Eu tenho cupom de desconto pra você, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E depois, com a pele já limpa, a gente vai usar um hidratante pra hidratar a nossa pele. E dependente do seu tipo de pele, é muito importante você usar um hidratante, além de deixar a pele mais saudável, né? Você realmente ter essa rotina de sempre estar hidratando a sua pele, mesmo antes da maquiagem, ela ainda vai fazer o resultado da sua maquiagem, da sua pele ficar mais bonita, então a pele fica mais viçosa, com um aspecto mais natural. O hidratante facial que eu vou usar é esse aqui da Neutrogena. Como ele é em gel, ele é perfeito para pele oleosa. E aproveitando que a minha mão tá limpa, eu vou aplicar com os dedos mesmo. Então eu aplico nos pontos do meu rosto e venho espalhando e trazendo pro resto da pele inteira. Eu gosto de aplicar o hidratante com a mão mesmo, porque eu sinto que a pele absorve melhor e o produto não fica no pincel, né? Quando a gente aplica o hidratante com o pincel, o produto acaba ficando mais no pincel do que na pele. Então eu gosto bastante de fazer essa aplicação com as mãos. Mas é muito importante que a sua mão esteja bem limpinha, tá bom? Depois de hidratar bem a pele, como essa maquiagem é para um evento de dia, então o próximo passo é usar um protetor solar. É muito importante que você proteja a sua pele todos os dias, a menos que você vá fazer essa maquiagem para um evento à noite, por exemplo, porque aí você não necessariamente precisa utilizar o protetor solar, até porque existem algumas luzes, né, que interferem, então às vezes você vai tirar uma foto, pode refletir, então é ideal que você evite utilizar o protetor solar em esporádicos casos, quando você for fazer uma maquiagem mais elaborada à noite, porque o protetor solar é um cuidado diário. E o protetor solar que eu vou usar é esse aqui também da Salve, que além de ter vitamina C, ele também tem fator de proteção 60. Eu vou aplicar ele direto na minha pele e aí eu aplico em 4 pontos. Eu gosto de aplicar nas duas bochechas, na testa e no queixo. E eu venho espalhando para levar ele pro rosto inteiro, porque é muito importante a gente criar essa película de proteção na pele inteira e não esquecer de nenhum cantinho. E aí, depois de espalhar o protetor no rosto inteiro, eu gosto de descer um pouquinho com o restante do produto pro pescoço e pro colo, porque é muito importante também proteger essa parte da nossa pele. E depois que eu apliquei o protetor, eu gosto de esperar secar bem essa pele antes de começar a aplicar os produtos de maquiagem. Então eu vou usar um leque e aí eu venho abanando pra ajudar nesse processo e a pele secar bem antes de a gente começar a aplicar o corretivo, a base. Agora sim, a gente já pode começar a aplicar os produtos de maquiagem e eu vou começar pela base. E nesse vídeo eu vou dar preferência para produtos nacionais, porque eu sei que é o mais fácil de achar e são produtos um pouco mais acessíveis do que os importados. Então a base que eu vou usar é essa aqui da Francine Elk. O meu é o tom 1, mas ela tem várias opções de tom. E como essa maquiagem é para um evento, geralmente a gente fica várias horas aí no evento, então para essa maquiagem durar bastante, eu vou colocar um pouco da minha base e junto com a base eu vou misturar algumas gotinhas, ó, 1, 2 de blindagem. Essa aqui que eu tô usando é a da Catherine Hill e ela deixa a base um pouco mais resistente à prova d'água. Se você não tiver a plaquinha, você pode misturar na mão mesmo, do dorso da mão, e aí ao invés da espátula eu vou usar o cabo do pincel, que você também pode utilizar para misturar os dois produtos. Pra fazer a aplicação da base, eu vou usar essa esponjinha aqui da Marissa, que ela é bem macia, e eu umedeci a minha, porque os produtos líquidos, geralmente, eles precisam da esponjinha úmida. Vou começar aplicando, principalmente nas regiões que eu quero uma cobertura maior, então eu venho aqui, ó, bem pertinho dos meus olhos, na região das olheiras. Também fecho o olho, aplico aqui em cima da minha pálpebra. Na testa também, que eu tenho algumas manchinhas. Gosto de concentrar também onde eu tenho marquinha de acne. Então eu venho aqui, ó, com batidinhas específicas bem nesse lugar onde tem algumas manchinhas de acne. Fecho também. Olha só, aqui eu tô com uma espinha bem vermelha nessa região. Então eu concentro também nessa região a base. E aí, depois de ter aplicado no rosto inteiro,
Eu gosto de também pegar a esponjinha e descer um pouquinho aqui, ó, na minha mandíbula, pra não ficar nenhuma marcação e não ficar aquela linha reta aparecendo onde começa e onde termina a base. E aí, com o que restou na plaquinha, eu gosto de concentrar em cima das minhas marquinhas de acne e também aqui onde faltou um pouquinho de cobertura nas olheiras. Mas se você quiser, você pode vir com um corretivo se você sentir necessidade, a sua base não tiver uma alta cobertura, e vir aqui nessas regiões onde eu concentrei mais. Agora que a gente já aplicou os produtos líquidos, a gente vai precisar selar essa pele para ela não ficar transferindo e também durar ao longo do tempo. Para isso, a gente vai usar um pó solto facial. Esse aqui que eu vou usar é o Skin Powder da Bruna Tavares, na cor Fair. Mas antes de aplicar o pó, é muito importante que a gente perceba se não tem nenhuma base acumulada aqui na região dos olhos. Porque ao fechar os olhos e ficar mexendo, geralmente acumula a base aqui nessa região, que é o caso do que aconteceu aqui, ó. Tá vendo essa linhazinha? Isso não pode ficar. E se eu aplicar o pó em cima dela, ela vai ficar, então a gente não vai conseguir tirar essa linha. E pra isso eu vou voltar com a esponjinha, vou olhar lá em cima e vou dar batidinhas pra espalhar essa linhazinha. Aqui em cima também, que geralmente é uma região que acumula o corretivo. E depois de espalhar todo o corretivo acumulado, agora sim a gente já pode selar a pele. E pra fazer isso eu vou usar uma esponjinha de veludo. Vou colocar um pouquinho do pó aqui na tampa, tirar o excesso sempre e concentrar, vou olhar lá em cima e concentrar principalmente nas regiões onde precisam de uma maior durabilidade. Então eu venho concentrando principalmente nessa região onde eu quero essa maior cobertura. E eu quero que essa cobertura fique por bastante tempo. Na testa também, é um lugar que eu gosto de concentrar produto. No queixo. No nariz, que geralmente é a primeira região onde a durabilidade costuma ser menor. E também nessas regiões onde eu estou com acne. Então, se você tiver manchinhas, você pode vir depositando. Depois que eu já selei e concentrei o pó nessas regiões que precisam de uma maior cobertura, eu vou pegar o restante com um pincel bem fofinho, ó. Tirar o excesso e aí sim eu posso espalhar pelo rosto inteiro. Sempre em movimentos circulares, sem fazer força no pincel, tá? Não precisa arrastar com muita força. É só pra realmente a gente garantir que toda essa pele vai estar bem sequinha. Agora sim, minha pele já tá bem sequinha. Eu gosto de vir com a mão, ó, vendo se precisa ou se eu esqueci alguma região, né, que tá grudando, transferindo, porque aí eu vou voltar com o pó nessa região que eu senti que a minha pele ainda tá transferindo e grudando. O próximo passo é devolver as sombras que a gente tirou, tanto com a base, com o corretivo e com o pó. Pra isso, eu vou usar essa paleta aqui, que é a Face It All, da Mariana Saad. Vou começar com esse tom aqui, que é o Almond, pra fazer o contorno do meu rosto, mas pode ser qualquer pó que você tenha que seja mais escuro do que o seu tom de pele. Tira o excesso sempre. E aí eu venho aplicando nessa região aqui onde tem o ossinho do meu rosto. Eu gosto até de usar o cabo do pincel como referência aqui, ó, dessa bolinha da orelha até a boca, porque é aí que a gente vai aplicar o contorno. Como é uma maquiagem pro dia, a gente não vai fazer um contorno muito forte, nada muito pesado, tá? Porque senão vai ficar muito marcado e visível. Então eu gosto de aproveitar e subir um pouquinho aqui, ó, na região da minha testa, que geralmente é onde tem essa voltinha que é mais escura. E aí eu venho esfumando, mas com pouco produto, tá? Sem pesar muito mesmo. Em movimentos circulares, pra entrar bem aqui perto da raiz do cabelo. Por fim, eu gosto de passar um pouquinho também aqui, ó, nessa região, só pra ficar tudo bem homogêneo, não ficar com diferença de tom. Porque como essa parte costuma ser um pouco mais clara e a gente fez toda essa sombra, precisa completar aqui nessa parte da mandíbula também. Muita gente me pergunta, mas eu não gosto de contornar o meu nariz, geralmente eu não passo nada nele, não afino. Da mesma forma, se a sua testa já for pequenininha, você não precisa utilizar contorno, tá? Porque o contorno não é uma regra na maquiagem, é mais uma opção para devolver as sombras que a gente tirou com os outros produtos que são mais claros, tá? Em seguida, eu vou vir com o blush da mesma paleta, que é esse tom aqui, que é o Cooper, que é cintilante. Mas você pode usar qualquer blush que seja mais rosado ou alaranjado, depende do seu gosto pessoal. E aí eu vou aplicar acima da região onde a gente aplicou o contorno. Então eu vou trazer principalmente aqui, ó, na região das têmporas, né, que é essa região aqui do meu rosto.
E aí depois, só com o que restou do pincel, bem pouquinho, eu venho trazendo pra minha maçã. Porque se eu marcar demais essa região, vai ficar muito marcado, ainda mais pro dia, tá? Então eu gosto de pesar um pouco menos nessa parte e trazer mais acima do contorno mesmo, aqui na região da lateral. E aí só com o que restou do pincel eu posso trazer um pouquinho aqui pra maçã e também pro nariz, porque eu gosto desse efeitinho sun-kissed, queimadinho de sol. E por fim eu vou finalizar com o iluminador, que é esse tom aqui, o Sunset. Também vou tirar o excesso do pincel, porque esse iluminador é bem pigmentado. E aí eu venho, ó, aplicando acima da região onde eu apliquei o blush, então o ponto mais alto da maçã do meu rosto, das minhas bochechas. Eu venho aplicando nessa região. E também gosto de aplicar um pouquinho aqui, ó, abaixo das minhas sobrancelhas, no cantinho lacrimal dos olhos, na pontinha do nariz para dar essa iluminada aqui na pontinha e também aqui no arquinho do cupido, na voltinha do meu lábio. E toda essa iluminação que a gente fez na pele, ela vai ficar muito bonita para eventos de dia, porque conforme for refletindo o sol, se você estiver num ambiente externo, né, se for um casamento aberto, o sol reflete e fica a coisa mais linda, aquele efeito bem iluminado de pele viçosa, com glow. Depois que eu finalizei a pele, eu gosto de aplicar uma bruma para fazer essa maquiagem durar ainda mais. Essa bruma que eu vou usar é a da Roche Makeup, e aí eu coloco numa certa distância e borrifo dos dois lados do meu rosto. Assim. Vou usar o leque de novo para ajudar a secar essa bruma. E depois que a pele já estiver bem sequinha, aí a gente já pode começar a fazer as sobrancelhas e os olhos. Para fazer as sobrancelhas, eu vou usar essa pastinha aqui na cor 1 da Mojave, que é bem universal e ela também já tem óleo de rícino que ajuda no crescimento dos fios. Vou pegar um pouquinho do produto e tirar o excesso com um pincel bem fininho. E aí eu começo depositando o produto principalmente nessa região aqui, que é a cauda das minhas sobrancelhas, que geralmente é a região onde a gente quer uma maior intensidade de produto. E aí, só com o que restou no pincel, eu venho trazendo para o restante e para o início das sobrancelhas. Em seguida, eu vou usar um gel para sobrancelha só para pentear os fios. Gosto só de pentear mesmo, ó, trazendo o sentido do pelo mesmo e penteando eles para eles ficarem no lugar. Olha só a diferença que a sobrancelha preenchida faz no olhar. E agora, com a pele pronta e a sobrancelha também, a gente já pode começar a fazer os olhos. Para fazer os olhos, eu vou usar essa paleta aqui da Nina Secrets, que ela tem tons bem coloridos, mas também tem marrom e alguns tons de brilho bem bonitos, que é o que a gente vai usar hoje. Vou começar com um pincel bem fofinho e esse tom mais claro da paleta, que é para fazer a base dos olhos. Então eu venho pigmentando, ó, e fazendo movimentos circulares com meu pincel, encaixando bem aqui na região do côncavo. E aí eu venho fazendo esses movimentos circulares para espalhar e subir levemente aqui para as sobrancelhas. Eu venho fazendo movimentos de vai e vem também, para trazer esse alongamento para o meu esfumado. Depois que eu já fiz a base dos olhos, eu vou dar uma escurecidinha para também não ficar uma maquiagem tão leve. E para isso eu vou usar esse último tom aqui, que é um pouco mais escuro, com um pincel um pouco menor. E aí eu venho aplicando bem na pálpebra, o mais perto possível da raiz dos meus cílios. E com o próprio pincel eu vou fazendo esses movimentos de vai e vem para esfumar, junto com a sombra que a gente aplicou anteriormente. Depois disso, com o mesmo tom e um pincel bem fininho, ó, parece um lápis mesmo, aplicar aqui, ó, bem rente à raiz dos meus cílios. Esfumado pronto, e agora falta o quê? Um brilho, né? Porque não é porque é de dia que não pode ter um brilhinho nessa maquiagem. E como meu acessório hoje é pra esse tom de dourado bem clarinho, né? Quase um prateado, eu vou usar esse primeiro tom aqui, que é o champanhe da paleta, ele é bem clarinho. E aí, com o dedo mesmo, eu aplico nessa região onde a gente não aplicou a sombra marrom, bem no início dos olhos, e venho trazendo de leve, bem no meinho, para esfumar com a sombra que a gente aplicou. Se o brilho vier demais e passar o meio do olho, é só voltar com o primeiro pincel, tirando o excesso do brilho assim.
E pra make de hoje eu não vou fazer delineado, porque eu quero que seja uma maquiagem um pouco mais fácil e menos elaborada pra você também conseguir reproduzir. Então a gente já vai pular direto pra máscara de cílios. E como é um evento, se você for num casamento, por exemplo, essa máscara tem que ser à prova d'água. Porque às vezes você pode se emocionar, acabar chorando um pouquinho, ou dançar na festa e acabar suando, e essa maquiagem, se ela não for à prova d'água, ela vai borrar. Então pra isso eu vou usar uma máscara também acessível, porém que tem um efeito filme. Então quando você lava ela, ela sai como se fosse em borrachinhas e não borra. Então mesmo que você chore, ela não vai borrar, mas ela também não é tão difícil de tirar como uma máscara à prova d'água, por exemplo, que é essa aqui da Tango. E aí eu vou pegar essa etapa 2 aqui dela, que é o pincel maior. Vou colocar o espelho lá embaixo e aí eu vou aplicar em movimentos de vai e vem também. E vou dando umas piscadinhas pra máscara entrar em todos os meus cílios naturais. Pra parte de baixo é o contrário, você vai deixar o espelho um pouco mais alto, vai descer o queixo para desencostar a pele, não correr o risco de você borrar. Então eu venho passando bem de leve aqui com movimento de vai e vem, só para dar uma sujadinha nos cílios. Olho pronto, e essa é a hora que a gente com certeza colocaria uns cílios postiços se fosse uma maquiagem noturna. Um cílios postiço para dar um up e ser a cereja do bolo da maquiagem. Porém, como essa é uma maquiagem pro dia, eu vou fazer de uma forma mais natural. Então eu vou colocar os cílios só no finalzinho do meu olho, porque além de ficar um pouco mais natural, ele também vai dar esse efeito de alongamento, igual a gente fez com o esfumado. Eu cortei só um pedacinho de cílios, tirei a rebarbinha e ficou um tufinho desse tamanho aqui, ó. E como eu quero um efeito mais natural ainda, ao invés de colar os cílios por cima da raiz dos meus cílios, eu vou colar por baixo. Mas se você tiver dificuldade em fazer essa colagem dos cílios, eu indico que você cole por cima, porque é um pouco mais fácil, tá? Vou passar a colinha aqui no topo, na base dos cílios, e a colinha que eu tô usando é a da Yenvy, que é essa aqui, a Super Stronghold. Passei nos dois, vou esperar secar um pouquinho. E depois de 1 minuto mais ou menos, o cílio já tá pronto pra gente colar. Pra facilitar, eu vou usar a pinça e vou colar ele aqui embaixo dos meus cílios de verdade. Também gosto de dar uma apertadinha aqui, ó, assim, para os cílios fixar bem nos meus cílios naturais. Eu gosto de voltar com a máscara de cílios, então eu vou pegar essa parte de cima aqui, que é a etapa 1, e venho penteando para os cílios se misturarem e realmente parecer que os meus cílios postiços são naturais. Colei os dois lados e olha só como essa técnica de colar os cílios postiços cortados só no finalzinho do olho deixa o efeito dos cílios postiços muito mais natural e não deixa de preencher. Então meu cílio ficou bem mais preenchido, mais volumoso, mas nada muito carregado para o evento de dia. O último passo da nossa maquiagem, a gente vai fazer os lábios, e como eu quero chamar mais atenção para os olhos nessa maquiagem do que para a boca, eu vou usar um batom que seja mais neutro. Esse tom que eu escolhi é o Marronex da Quem Disse Berenice. Vou aplicar ele direto nos meus lábios com a bala do batom mesmo. Mas como uma boa virginiana, para deixar essa boca um pouco mais contornada, com o desenho mais definido, eu vou usar um pincel lápis assim de boca, com um pouquinho do batom, e aí eu vou contornar para desenhar bem esse lábio. Agora sim, maquiagem finalizada, e para ela durar muito mais, eu vou voltar com a bruma por fim, para deixar tudo bem fixo no lugar. E esse aqui foi o resultado da nossa maquiagem para um evento durante o dia. E aí você pode ir adaptando essa maquiagem pro seu gosto pessoal. Se você gosta dela um pouco mais leve, você pode deixar ela um pouco mais leve ou fazer menos passos. Se você gosta de uma maquiagem um pouco mais elaborada, você pode também dar uma incrementada, de repente adicionar um delineado ou um batom mais forte. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para me ajudar e também para o YouTube entender que você gosta dos meus conteúdos e cada vez mais te encaminhar mais vídeos sobre maquiagem para elevar o nível da sua maquiagem. E não esquece também, claro, de se inscrever no meu canal, caso você ainda não tenha se inscrito. Tem um botão aqui embaixo para você clicar e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E até a próxima, um super beijo!